volta com mais um Papo Aberto, que nós vamos falar hoje um pouquinho sobre cosplay. Na semana passada nós tivemos a Luciana Ribeiro, fotógrafa, produtora cultural, que eu esqueci de falar esse detalhe, e que também participava fotografando. Hoje nós vamos conversar com o Leonardo Henrique, que além de estudante de matemática, de ter trocado engenharia pela matemática, ele é jurado, ex-cosplayer, e também vai falar pra gente do seu canal no YouTube que vai ser lançado, na semana que vem, sobre um jogo, mas isso tudo por partes. Leonardo, para começar, conta pra mim essa história de você ser fluminense, nascido no interior aqui do Rio, torcer pro São Paulo, pro Macaé e morar em Recife. Então, nasci em Belford Roxo, mas não vivi muito tempo por lá. Com menos de um ano já mudei para Nova Iguaçu, que é um município vizinho, bem grande aqui no Rio de Janeiro. Após isso, eu tive toda a minha criação lá, e meu pai sempre foi um cara bem liberal, assim. Apesar do meu pai ser vascaíno, ele nunca teve grandes problemas assim de impor, como a maioria dos pais impõe o time do seu filho. Meu pai não, meu pai ele teve essa política com meu irmão de deixar meu irmão escolher o time dele. Meu irmão é flamenguista. Aí quando eu nasci, meu pai falou: não, você só não pode escolher o Flamengo, porque imagina, um vascaíno com 2 filhos flamenguistas. E ele me levava aos jogos, e era a época de ouro do time de São Paulo, ganhou 2 mundiais, então eu me encantei por aquele time. E depois de um tempo ele falou: agora qual time você escolhe que eu vou te dar uma camisa. E ele me deu a camisa do São Paulo, porque eu tinha escolhido. Minha admiração pelo Macaé é um time recente, né? Tem 25 anos de história, o time é mais novo que eu. E eu sempre gostei de acompanhar o futebol do Rio. Por isso mesmo eu não consegui escolher um time aqui no Rio, né? Porque eu gosto de todos. Então, mas a minha admiração pelo Macaé foi pela forma que o clube começou a dar o seu crescimento. Desde 2009, quando chegou a Série C, toda a briga, e eu acompanhando todos os anos. Eu tive um tempo que eu cheguei a pensar em fazer jornalismo, para seguir a área de jornalismo esportivo. Cheguei a fazer algumas matérias na própria internet, publicando sobre e aí falava sobre o Madureira e tudo mais, mas minha admiração sempre foi pelo Macaé, tanto que estou aqui, né, com a camisa do clube. Está aqui defendendo na Argentina. E conta pra mim essa história de você ter largado a engenharia no último ano para ir fazer matemática ainda no Recife. E como que fez essa ponte? Então, assim, eu comecei... Assim que eu concluí meu ensino médio, eu entrei para a UERJ, Estadual do Rio de Janeiro, fazendo matemática. E no ano seguinte eu consegui conciliar as 2 universidades, tanto a UERJ quanto a UFRJ, e na UFRJ eu fazia engenharia. Então, assim, eu acabei largando a UERJ para ficar só com a engenharia na UFRJ. Nessa época eu ainda pensava mais em dinheiro, então por isso escolhi a engenharia. Qual engenharia? Fazia engenharia metalúrgica e materiais. Uau. E após ter... eu passei 5 anos lá. No meu último período da engenharia eu falei que não era mais aquilo que eu queria, então eu larguei. Quando eu prestei o Enem, já passei para matemática e fui para o Recife. Fui de vez, assim, porque eu não aguentava mais o Rio. Não pela violência, mas sim pelo valor de ser caro. Claro, ainda tenho o meu gosto pelo dinheiro, mas hoje eu quero fazer alguma coisa que eu goste. Eu estou muito feliz com a matemática. Você está no Recife há quanto tempo já? Já estou há 2 anos. Estou adorando estar lá, pretendo criar minha vida por lá. Não se arrepende de ter largado? Não, com certeza não. Faz parte, né, gente? Mudar faz parte, é dar o primeiro passo. Daí em diante é só correr pro gol, literalmente. Não é verdade? Não. Leonardo, você disse, ou melhor, eu ouvi dizer, que você tem um lado poeta. Conta pra mim essa história. Como que a matemática e os poemas, como que é esse mix? O que aconteceu aí? Então,
eu gosto muito de trabalhar com as palavras, porque eu gosto da sonoridade das palavras, principalmente na língua portuguesa. Gosto muito de música, então eu ouço as combinações assim, eu fico fascinado. E, pô, apesar de eu ouvir músicas latinas, americanas, coreanas, japonesas, a brasileira me atrai muito mais. Então, ao contrário de outras pessoas, assim, quando a pessoa tem uma ideia, em vez da pessoa transcrever, da pessoa chegar e botar no papel ou querer botar aquilo em prática, a pessoa deixa passar aquele momento de luz dela. Eu não, eu gosto de escrever na hora. Às vezes me pedem alguma sugestão, eu não me aquieto até conseguir ter uma ideia para passar para a pessoa. Assim, eu não costumo produzir muito com texto desse jeito, mas tem um texto meu que eu gosto demais, que é um que eu trato sobre... Porque a minha vida eu tenho uma relação imensa com o nome Ana, então eu consegui fazer um texto que tratava sobre todas as Anas que passaram na minha vida. Então, assim, muitas? não só de relacionamento, como tipo, falei amigas, de amigas ou namoradas, e, tipo, falava de várias Anas, e no final do texto ainda tratava com uma jogada em cima da minha área também, que eu tratava em cima de uma curva que a gente chama de gaussiana, que é a curva de Gauss. Então também tem essa terminação Ana, então eu fiz essa jogada para poder brincar também com a minha área, né? Tá certo. Outra coisa que eu fiquei sabendo é que você, além de ex-cosplay, você é jurado de cosplay. Você permeou esse meio, né? Conta pra gente como que é ser jurado, como que é ser um cosplay, e também para as pessoas que estão em casa, estão assistindo a gente, que tem interesse, como que faz para ser um cosplay e o que não pode faltar para ser um exímio cosplay. Muitas perguntas e agora com você. Então, eu, quando criança, sempre tive admiração pelos desenhos orientais, né? Mas acabei me afastando um pouco desse caminho por conta de influências dos familiares. Porém, quando eu já estava chegando à adolescência, meu irmão era apaixonado, então ele me incentivou de novo a me aproximar desse caminho, e com isso eu resolvi pegar alguns personagens que eu gostava e falei, pô, eu vou me vestir como, e vi que muita gente fazia, né? Então eu comecei a querer melhorar, querer chegar ao nível de pessoas que eu via que tinham um potencial muito bom. Uma pessoa que eu me espelhava bastante é o Marcelo Vingardi, que chegou a ser campeão brasileiro, chegou a representar o Brasil na final do WCS lá no Japão. Então sempre foi um cara que eu admirei bastante e sempre tentava melhorar, só que por razões financeiras eu não conseguia chegar a um patamar muito bacana, mas para compensar eu tentava melhorar a interpretação. E só que teve um concurso de seletiva aqui no Rio de Janeiro que eu consegui um 3º lugar, e eu falei, bom, eu acho que daqui eu não consigo subir mais sem ter capacidade financeira. Então eu falei, eu vou parar agora que eu tô por cima. E nisso que eu resolvi parar, eu falei, eu acho que eu não vou largar essa área, eu vou seguir pela área de imprensa. E comecei a trabalhar com imprensa cosplay. O Marcelo Vingardi me deu toda a base, me apresentou a organizadores de evento, e aí eu consegui as credenciais para trabalhar fazendo matéria. Estava trabalhando por mim mesmo, até que surgiu uma oportunidade de trabalhar para um veículo grande, que foi a Rádio Animix,
que depois eu fui veiculando minhas matérias, fui crescendo dentro da rádio, virei coordenador, e aí a gente conseguiu desenvolver vários projetos com vários eventos aqui no Rio. E com isso meu nome foi ficando conhecido mais e mais, e eu comecei a ser chamado para os eventos, não só fazer as coberturas, mas também para julgar concursos. O primeiro concurso que eu fui chamado para ser juiz foi uma seletiva para o CCB, a Cruzada Cosplay Brasil, que está entre os 3 maiores concursos a nível nacional aqui, né? E participei dessa seletiva, e uma coisa que eu sempre gostei de fazer com cosplay foi sempre depois no backstage falar com eles: olha, gostei dessa parte na sua apresentação, não gostei disso. Sempre dar dicas pro cosplayer tentar melhorar, né? Tem algum cosplay, desculpa te cortar, mas tem algum cosplay, desses personagens que deixa o estrelato subir a cabeça? Se acha muito ou não? Todos são acessíveis? Ou tipo, já sou famosinho, dados eventos, participa e não chega perto porque com você eu não falo? Tem não, isso ou não? Isso teve, por muito tempo teve isso, e muito forte. Tinha algumas pessoas que eu não conseguia chegar perto, a pessoa não queria ter contato comigo, mas com o tempo a pessoa foi se abrindo, e foi se abrindo não só a conversar comigo ou outras pessoas da imprensa, mas com o público em geral. Começou a dar mais moral começou a ver que não era aquilo tudo. E pô, o cara querer viver de cosplay, ele até consegue, mas é muito difícil aqui no Brasil ainda. É muito investimento. Hoje não requer tanto. Hoje o pessoal já busca material, o pessoal já faz curso de corte e costura, para não precisar ter tanto custo. Mas a gente, mas por um tempo era complicado, e o cara via que ele fazia um ótimo trabalho, ele se sentia por cima. Hoje tem alguns ainda que fazem isso, mas normalmente esses que fazem isso, graças às redes sociais, esses viram chacotas na internet, né? Como um dos casos mais populares aqui do Rio de Janeiro é o campeão da Swan, que não foi nem o moleque não é nem arrogante, mas a mãe do moleque, quando o filho foi participar do concurso seguinte, a mãe do moleque falou: meu filho vai para ganhar porque ele foi o campeão da Swan. E aí pronto, virou meme no meio. Swan é um evento... Swan é uma faculdade aqui do Rio de Janeiro, e ela sediou um evento. E aí quando você fez esse episódio, ele ganhou um concurso cosplay lá. O cara é bom, mas a mãe dele queria botar ele por cima e resolveu ir na internet fazer propaganda do filho, e virou meme na internet. Mães, por favor, não façam propaganda dos seus filhos. Deixem que eles caminhem. Não é verdade? E conta pra gente a sua experiência como cosplayer, como foi? Então, como eu disse, foi árduo, assim, né? Porque falta de dinheiro sempre foi um grande problema. E eu vejo isso com muita gente que tem um grande potencial, mas é um limitador. É um limitador. Eu tenho muitos amigos que estão aí com lançam alguns cosplays, mas tem outros que eles estão querendo lançar já faz 2, 3 anos e não conseguem porque falta algum adereço que eles não conseguem ou achar a peça ou não tem dinheiro para importar essa peça, então é complicado. Que dica você dá para essas pessoas que têm esse desejo, que gostam, mas que têm uma condição financeira limitada, vamos dizer assim? Como elas podem começar a caminhar nesse meio? Então, primeiro, eu acho que assim, o cara tem... Se ele quer melhorar, ele tem que estar junto aos melhores. Então, vai participar de concurso. Mesmo que você esteja mal, com a roupa mal configurada, vá lá, para trocar experiência. Porque tem muita gente
que vai lá dar dicas, ajudar a melhorar, dar dica de onde arranjar tal tecido ou tal peça para conseguir melhorar o cosplay, dar dicas de como interpretar no palco, participa dos desfiles. Se não quer interpretar no palco, tem vergonha, vai pelo menos lá no palco e sobe e faz o desfile, que também para você começar a ser conhecido no meio. Então eu acho muito bacana isso, o cara ter a coragem de ir e buscar dicas, porque tipo, o dinheiro ele vai ser um entrave? Vai, mas ele não vai ser um entrave sempre. Vale mais uma interpretação bem feita, uma roupa bem feita, o conjunto, ou os dois podem ser analisados e apresentados separadamente, dadas as condições, como a gente está falando aqui. Então, interpretação é diferencial, né? O cara pode ter dinheiro pra caramba, saber montar a peça na finesse, mas não ter aquela capacidade de interpretar. E se ele não buscar melhorar isso, ele não vai realmente chegar a lugar nenhum. Ele vai ficar sendo o cara das roupas bonitinhas. Porque eu lembro que depois dessa seletiva que eu participei, eu avaliei no backstage os cosplays, e aí acabei sendo chamado para participar da final, ser juiz da final. E assim, teve um cosplayer que não estava com o cosplay completo ainda, mas a interpretação foi tão maravilhosa, botou tanta emoção, que tipo, aquilo chamou tanta atenção que tipo, a gente normalmente divide 5 para interpretação, 5 para figurino, e eu acabei por figurino dando 3,5, e por interpretação eu daria 5, eu acabei dando 5,5, e aí compensei a nota porque a interpretação foi acima do esperado. E eu fiquei muito feliz porque hoje eu vejo essa menina dando banhos, ganhando premiações muito maiores em concursos pelo país. Aí já conseguiu grandes coisas, e ela, sempre que a gente se encontra, ela fala, pô, tudo começou lá naquele dia. Então eu fico feliz também de ser esse tipo de juiz que participa, interage com os cosplayers. Não acho legal esses que se isolam também. Assim como tem alguns cosplayers ainda que se isolam do público, eu não acho bacana juiz que se isola dos cosplayers, porque pô, se ele se isola, ele não vai poder dizer, olha, eu tirei ponto por conta disso, eu gostei disso na sua apresentação. E o cosplayer vai ficar sem saber onde que ele pode melhorar. Entendi. Eu agradeço, Leonardo, pela participação, pela entrevista. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem saber mais, é só acessar o nosso link, mandar e-mail, nas redes sociais também. Leonardo, além dessas informações, também vai deixar o endereço do canal no YouTube que ele vai lançar nessa semana. Então você que gosta de cosplay, de jogos e enfim, pode acompanhar o canal dele e também fazer contato com ele, ok? Eu espero vocês no próximo Papo Aberto, na próxima sexta. Até lá!